Números 11, versículo 1. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Esse versículo quer dizer que os israelitas estavam descontentes, se queixou, e outros estavam literalmente murmurando coisas más aos ouvidos de Deus. E em seu diálogo com Jobabe, Moisés falou 3 vezes sobre a promessa da bondade de Deus, mas o povo começou um protesto contínuo contra ele. O bem e o mal são propositalmente contrastados nesses 2 capítulos para dar início aos ciclos de rebelião que dominam os capítulos 11 a 25. Essa forma de juízo faz paralelo ao que foi dispensado em Nadab e Abiú, embora aquele fogo tivesse vindo do meio do tabernáculo. Versículo 2. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou o Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiam um anseio, e os filhos de Israel também choravam outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Esses versículos estabelecem o padrão de reclamação das narrativas a seguir. Reclamação, castigo divino, dar nome ao lugar de acordo com algum aspecto do evento. Assim, o juízo abrasador de Deus levou o lugar a ser chamado de Taberá. Chama. Esses versículos querem dizer que os estrangeiros eram uma multidão mista de israelitas, descendentes de Jacó e outros que deixaram o Egito no Êxodo. O texto contrasta com 2 eventos paralelos em Êxodo 16 e 18, retratando novas perspectivas dos temas da provisão de Deus para o povo e da questão da liderança a nível humano. O fator da resposta humana se degradou no presente contexto. Em Êxodo 16, Deus proveu a comida necessária, mas em Números 11, o povo reclamou a sua provisão. Versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, as cebolas e os alhos. Esse versículo quer dizer que a murmuração do povo é resumida pelas palavras: nós nos lembramos dos peixes que comiam livremente no Egito. Isto equivale a chamar o mal da opressão egípcia de bem, e a boa provisão do Senhor no deserto de mal. A avidez humana insaciável, qualquer que seja o objeto de desejo, levará a uma vida de servidão. Versículo 6. Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente do coentro, e a sua cor, a cor do bidélio. Esse versículo quer dizer que a expressão o maná era como a semente do coentro é uma das poucas descrições da alimentação do deserto. Esta descrição foi inserida para refutar as reclamações do povo. A identificação precisa do maná é um tanto experimental. No entanto, sua associação à semente de coentro provavelmente é um indicativo de seu sabor, porque esta semente era usada para dar sabor. A comparação do maná com bidélio indica que uma resina aromática amarelo esbranquiçada semelhante a um derivado da tamargueira, encontrado no norte da Arábia. Versículo 8. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos ou esganava em pilões, e cozinhava em panelas e fazia bolos deles, e o seu sabor era como o de azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre ele. E então Moisés ouviu o povo chorar e suas famílias, cada homem à porta de sua tenda, e a ira do Senhor se estendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: por que afligiste o teu servo, e por que não encontreis favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo? Fui eu que o gerei para que me dissesses: leva-os no teu seio, com a tua alma, leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos seus pais?
De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, por isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço, mata-me, se encontrei favor aos teus olhos, e não deixes ver a minha desgraça. Esses versículos quer dizer que o resultado do descontamento em todo o acampamento chamou a atenção de Moisés e de Deus, embora estivesse irritado com o povo. Moisés se aproximou de Deus com respeito, afirmando que não podia conduzir todo esse povo sozinho. Moisés também declarou: se ages assim comigo, eu te peço, mata-me, se encontrei favor aos teus olhos. As palavras da sua murmuração cheia de miséria beiraram a rebelião à medida a esta sessão prepara o leitor para a rebelião de Moisés e Arão no capítulo 20. Moisés é a pessoa central no primeiro ciclo da rebelião, e Arão é o principal líder no segundo ciclo e no terceiro ciclo. Ambos se rebelam, fazendo com que Deus levantasse um novo porta-voz temporário, Balalaão. 16. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciões de Israel, a quem conheces como ancião do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação para que possam ficar ali comigo. E eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o colocarei sobre ele. E eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leve sozinho. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante o mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque deprezaste o Senhor, que está no vosso meio, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Esse versículo, o termo ancião, também denota mestres da lei, os quais sugeriu serem responsáveis por escrever e reunir os documentos que mais tarde se tornariam o Pentateuco. O tabernáculo da congregação era o lugar da revelação e da meditação, 2 aspectos do relacionamento entre Deus e seu povo. A presença do Espírito de Deus, que estivera exclusivamente sobre Moisés, seria agora distribuído a 70 autoridades, dando a eles uma dimensão espiritual que os separaria para os cargos administrativos e judiciais. A obra do Espírito de Deus capacitaria as autoridades e os anciões a desempenhar as incumbências de autoridades e os anciões a desempenhar incumbências de ensino, julgamento e liderança dos israelitas no deserto. Deus ratificou as 70 autoridades registradas ao colocar seu Espírito neles, incluindo 2 que permaneceram no acampamento. Mais adiante, em Números, Balaão também recebeu o Espírito da profecia de Deus. Santificai-vos faz referência aos processos de consagração através da lavagem do corpo e das roupas, usada para preparar o povo para receber uma teofania, isto é, uma manifestação da presença de Deus. Deus declarou aos israelitas que eles não comeriam um mês inteiro. O suprimento de codornizes veio em resposta às necessidades da comida na primeira jornada pelo deserto, antes de chegarem ao Monte Sinai. Esta demanda surgiu a partir do descontentamento rebelde com a contínua provisão de maná da parte de Deus. E versículo 22. E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: eu lhes darei carne para que possam comer o mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor e ficará mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. E reuniu 70
homens dos anciões do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estavam sobre ele e deu aos 70 anciãos. E sucedeu que, quando repousou sobre ele o espírito, eles profetizaram e não cessaram. Mas ficaram 2 dos homens do acampamento. Um deles chamava Eudade e o outro Medade. E pousou sobre eles o espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizaram no acampamento. Esse versículo quer dizer que o fato que Deus tirou do espírito que estavam sobre Moisés e colocou sobre as autoridades israelitas não diminuiu o espírito que estava sobre Moisés. Este milagre proveu e poder e sabedoria necessários para que os trabalhariam a favor de Deus sob a direção de Moisés. 2 autoridades, Eudade e Medade, que não compareceram à cerimônia de apresentação, profetizaram assim ou como outras, provando que o Espírito de Deus não pode ser confinado a espaço ou tempo. Versículo 27. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e lhe disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. E Moisés levou-o ao acampamento, ele e o ancião de Israel. Então veio um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e os fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado, e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. Esses versículos quer dizer que da forma parecia como um vento, que afastou as águas do Mar Vermelho no evento do Êxodo. Um vento dirigido por Deus trouxe grande quantidade de codornizes sobre o acampamento. No início do século XX, os árabes eram conhecidos por terem capturado entre 1 ou 2 milhões de codornizes na migração aviária de outono. A quantidade extraordinária de codornizes foi varrida do mar, provavelmente no Golfo de Aqaba, Elat, e o vento veio do leste e desceu em direção ao acampamento de Israel. Versículo 33. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Esse versículo quer dizer que a praga muito grande enviada sobre o povo pode ter sido uma intoxicação alimentar, devido ao tempo que a carne das codornizes fica exposta ao sol, sem processamento e secagem adequada. Mesmo que houvesse explicações naturais, a causa final foi a ira de Deus. Foi a ira do Senhor. 34. E deu àquele lugar o nome de Kibrote Hatavá, porque ali enterravam o povo que teve o desejo. Esse versículo quer dizer que a bênção se transformou em desejo ardente, e os desejos ardentes em doença e morte, fazendo com que fosse dado o nome de Kibrote Hatavá, sepulcros dos desejos, aquele lugar. E de Kibrote Hatavá, o povo viajou para Hazerote, que ficou em Hazerote.